Glória a Deus. Bom dia. Mais uma oportunidade aqui para, juntinho com você, nós estamos então orando ao nosso Deus e pedindo a Ele a sua misericórdia, as suas bênçãos nesse dia maravilhoso. Glórias a Deus. E a nossa base bíblica de hoje está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24. Jesus ministrava aos seus discípulos e ele, tendo escolhido dentre a multidão dos seus discípulos 12 apóstolos, ele escolheu esses 12 irmãos relativo às 12 tribos de Israel. E então ele abençoou e denominou esses 12 discípulos de apóstolos, não é? Denominou eles de apóstolos. E esses apóstolos andavam com Jesus para onde ele ia. Os apóstolos amparavam eles, apoiavam ele, né? E Jesus os ensinava muitas coisas, preparando eles para dar continuidade quando Jesus partisse, porque Jesus bem sabia que ele haveria de ser morto justamente pela mão dos fariseus, né? Glória a Deus. E então, no capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, ele declara abertamente o que iria acontecer nos últimos dias. E aqui nós temos uma revelação muito forte do que aconteceria nos últimos dias. Para eles, naquele tempo, era muito bárbaro isso, né? Mas hoje em dia nós estamos vendo o cumprimento desta palavra, que ele fala de rumores de guerra e falava da grande tribulação que nós já estamos vendo acontecer nos nossos dias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No versículo 7 do capítulo 24 de Mateus, ele diz assim: portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Jesus dizia naquele tempo, que já se passaram 2000 anos, que aconteceria essas coisas, para que eles ficassem apercebidos quando essas coisas começassem a acontecer, o tempo era chegado. E nós estamos vendo acontecer nos nossos dias, após passados mais de 2000 anos, não é? Glória a Deus vivo. E ele dizia aqui no versículo 8, que haveria esses terrores todos, mas que era somente o princípio das dores. Somente o princípio. Por quê, irmãos? Depois que Jesus vier nas nuvens do céu e arrebatar os seus escolhidos, que nós sabemos disso, que é uma verdade que vai acontecer e está muito perto. Então, Jesus já falava isso aqui há 2000 anos atrás. Não é novidade mais de que o mundo é sabedor destas coisas. Mas como é que eles sabem destas coisas e praticam conscientemente? É verdade, eles praticam conscientemente, porque os judeus sabem dessa história, não é mais segredo, todos eles sabem. E eles estão sofrendo justamente essa opressão, como nem nós estamos vendo agora, essas guerras que estão acontecendo. Eles sabem perfeitamente que é o anúncio do fim, como dizia Jesus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus maravilhoso. E ele diz aqui
no versículo 11, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Porque Jesus dizia que se levantaria muitos se dizendo que era o Cristo para enganar, mas era para a gente então estar percebido com os sinais dos últimos dias para não sermos enganados. Mas porque os judeus não aceitaram a Jesus como o Messias prometido, né? Eles não aceitaram que Jesus era o Cristo enviado por Deus. Eles até hoje estão esperando um Salvador, um homem sábio que venha trazer, que venha operar essas maravilhas, porque Jesus dizia que haveria muitos que viriam em seu nome, dizendo eu sou o Cristo, mas não era para ninguém acreditar, porque ele não iria aparecer assim. Então, irmãos, nós estamos aqui com a palavra expressa na nossa mão, abrindo os nossos olhos para nós não duvidarmos de que os sinais que estão acontecendo é o anúncio que Jesus Cristo falou da tribulação e das coisas que veriam de acontecer nos últimos dias. E nós estamos vivendo esse tempo chamado dos últimos dias. Louvado seja o nome de Jesus. Ele diz aqui no versículo 9 assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Louvado seja Deus maravilhoso. Virá uma perseguição aos cristãos de maneira tal que eles vão cuidar e estar matando um crente, eles vão cuidar e estar fazendo um favor para Deus. Imagina, gente. Vão cuidar e estar fazendo um favor para Deus, está matando um cristão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos então, irmãos, ser tirados. Vamos ser tirados através do poder de Jesus quando ele vier nas nuvens do céu. Nós vamos ser tirados daqui com braço forte e mão estendida do Senhor Jesus e nos arrebatará para encontrar com ele nas nuvens do céu. E Jesus vai, então, levar os seus escolhidos e aqueles que estiverem vivendo uma vida justa e firme no que Jesus falou. Porque muitos vão ser enganados, irmãos. Muitos virão, como ele disse, se passando por Cristo e anunciando o reino de Deus, mas Jesus disse que não é para nós dar crédito, porque eles virão se dizendo eu sou o Cristo, mas não é o Cristo, na verdade. Para nós não concordar com a mentira deles, né? Não é para nós acreditar, mas a gente está, então, confirmando a palavra que Jesus falou e sofrendo essas coisas, chamada a grande tribulação. Meu Deus, é muito forte. Louvado seja o nome do Senhor. Você que é cristão, você que é um novo convertido, não deixa esfriar a sua fé, não negue a sua fidelidade ao Senhor, mas permaneça firme e acreditando que essas coisas todas que Jesus falou, elas vão acontecer e já estão acontecendo. A perseguição aos cristãos, a destruição da palavra, da Bíblia, que muitos vão queimar as Bíblias, vão destruir, vão cortar miudinho e vão prender a muitos crentes, vão fazer
acontecer tudo isso que Jesus anunciou aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Ele diz aqui no versículo 9: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Aleluia. Eles pensavam que isso poderia acontecer nos dias que Jesus ainda estava aqui. Mas Jesus falava de um tempo muito além, que os crentes iriam ser atormentados. Somos nós que perseveramos hoje na promessa dessa palavra. Já pensou, irmão? Você está na sua casa e você ser surpreendido por aqueles falsos seguidores de Jesus e os cristãos serem então maltratados, presos, odiados, e nós vemos acontecer isso em verdade diante de nossos olhos. Mas não acredite naquele que se diz profeta e não ser profeta, andar profetizando, dizendo que ele está aqui ou ali, não é para dar crédito. Jesus avisou isso, louvado seja Deus. No versículo 24, Jesus diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mas você que tem o selo do Espírito Santo de Deus na sua vida, você não vai ser enganado, não. Você vai discernir perfeitamente quem é o verdadeiro cristão e quem não é. Quem é o verdadeiro profeta e quem não é. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele diz aqui: serão presos, serão açoitados, serão repudiados por causa do Senhor Jesus. Glória a Deus. E nós estamos aguardando o Senhor nas nuvens dos céus. Aqui ele faz uma promessa. No versículo 31, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, de uma a outra extremidade da terra também. Glória a Deus vivo, maravilhoso. E então os anjos protegerão os servos de Deus para eles não serem presos, não serem açoitados. Irmão, o negócio é forte. Nós vamos ver isso aí nos nossos dias. Nós somos a geração do arrebatamento. Se prepare. Glória a Deus maravilhoso. Aleluia, papai. E glória a Deus. Jesus fala aqui que quando a gente vê esses sinais acontecer, é para estar percebido, porque ele está às portas, ou seja, ele está vindo, porque vai estreitar mais ainda a situação do crente, a situação do cristão, do servo, e vão perseguir. Mas o Senhor, pela sua palavra, nos promete de nos guardar e nos proteger naqueles últimos dias. Bendito seja Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. No versículo 35 ele diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Nós vamos ver acontecer muitas coisas ainda nesses últimos dias. Nós vamos estar sendo testemunha viva do Senhor Jesus. Glória a Deus maravilhoso. No versículo 36 ele diz: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu,
nem o Filho, mas unicamente o meu Pai, ele diz aqui. Unicamente o Pai, o Criador, é que sabe daqueles últimos dias que vão acontecer. Porque vai ser muito forte, vai ser tremendo a escolha dos filhos de Deus para tirar e para guardar na sua mão poderosa e vão atormentar os que estiverem escolhidos. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus que vive para sempre. Aleluia. Aleluia. No versículo 42, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Se de manhã, se meio-dia, se de noite, se de madrugada, é para estar apercebido. Quando você for dormir, antes de dormir, que você orar a Deus, se lembre disso. Entregue o seu corpo para o Senhor guardar e proteger, até mesmo se nós estivermos dormindo. O Senhor Jesus não vai esquecer de nós. Aonde nós estiver, o Senhor vai nos buscar. Se estivermos dormindo, o Senhor vai nos despertar para não ficarmos para trás. Louvado seja Deus maravilhoso, porque alguns não vão gozar desse privilégio de subir para encontrar Jesus no céu. Por quê? Porque estão descuidados, apercebidos, não estão apercebidos e vão então esquecer de orar e adorar a Deus por causa da sua negligência. Louvado seja o nome de Jesus, amém? Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus maravilhoso. Glória a Deus vivo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, irmãos. Você depois vai ler esse capítulo todinho, ele é grande. São 51 versículos. Jesus anunciando a forma com que a igreja vai ser afligida, mas é para estar percebido, para não perder essa oportunidade, para sermos, então, recolhidos dessa terra, né? Porque no abrir e fechar de olho, Jesus disse que a trombeta vai soar. Louvado seja Deus. Os mortos vão ressuscitar primeiro. Ele diz que os mortos vão ressuscitar primeiro. E nós que estivermos vivos, vamos ouvir a voz do Senhor falando: vinde benditos de meu Pai, glória a Deus, maravilhoso. E aí, então, vamos subir a encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens do céu. E a grande tribulação se manifestará quando a igreja for tirada da terra, através dos anjos. Os anjos vêm nos buscar. Antes de Jesus proferir o minuto final, o juízo final, que o nosso Deus, o Pai Criador dos céus e da terra, Senhor nos recebe, Senhor nos abençoa, Senhor perdoa nossos pecados, louvado seja Deus. Estamos orando, irmão, em nome de Jesus, nosso Deus, nosso Pai poderoso, Criador dos céus e da terra, nos abençoa nesta hora com bênção de salvação, libertação, nos prepara, meu Senhor, para ouvir o toque da última trombeta. Abençoa esse meu irmão que, juntamente comigo, nesta hora, está apercebido, orando, vigiando. Abençoa ele, abençoa sua casa, abençoa sua família, abençoa toda a sua parentela, meu Deus, com bênção de paz, saúde e alegria. Abençoa os negócios, abençoa, Deus querido, não deixa faltar o pão de cada dia para os teus filhos, meu Senhor. Nos guarda com a tua mão forte e poderosa, ó Deus. Nos previne da tentação do maligno e nos abençoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus Santo, maravilhoso, aleluia.